Bora aprender mais alguma coisa de CSS agora, pessoal? Então vamos lá. Aqui no Sublime Text, como de costume, já montei uma estrutura básica de HTML para essa aula. Já estou chamando a minha folha de estilo externa, que está aqui, e também já abri no navegador. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é um valor que nós podemos colocar na maioria dos atributos CSS. Esse valor é o inherit. Vamos ver como funciona? Então vou vir aqui no meu HTML, primeiramente, e vou criar aqui a seguinte estrutura. Vou criar um div com ID pai, e dentro do div eu vou criar um div com ID filho. Vou dar um Ctrl S aqui, vou vir no meu estilo, vou selecionar o meu div pai, e vou aqui definir um background head. Vou definir um height de 300 pixels e vou definir um width de 300 pixels. E também vou definir aqui para ele uma borda, um border dashed, que é um estilo de borda, com a cor black e com a espessura de 4 pixels. Vou dar um Ctrl S aqui, vou vir no meu exemplo, F5. Olha só. E agora, vou selecionar aqui o meu div filho e vou definir um background para ele blue, um height de 100 pixels e também um width de 100 pixels. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui, F5. Vejam bem ali meu div filho. E com relação à borda dele, vou fazer o seguinte, ó. Border igual inherit. Inherit. Vou dar um Ctrl S e vou vir aqui F5. Olha só o que aconteceu. O meu elemento filho, ele herdou as definições de estilo para a borda que eu defini no elemento pai. Então o valor inherit, ele faz isso. Ele faz com que o elemento filho, ele herde as definições CSS para aquele atributo que foi dado no elemento pai. Eu posso fazer isso aqui, por exemplo, no background, se eu quiser, ó. Inherit. Vou dar um Ctrl S. Eu venho aqui, F5. Olha lá, ficou com a mesma cor. Então, era isso que eu queria mostrar com relação a esse valor inherit. Uma outra coisa que eu vou mostrar para vocês também, pessoal, é o atributo float. Então, vou apagar aqui rapidamente essas definições. Vou vir aqui no HTML, vou apagar essa div e vou criar uma outra estrutura, que é essa aqui, ó, div com ID, por exemplo, esquerda. E logo abaixo eu vou criar um div com ID direita. Vejam só, tem dois divs aqui, um com ID esquerda, outro com ID direita. Vou vir aqui no meu CSS e vou selecionar agora o meu div esquerda. Vou definir para ele um background blue, um height 250 pixels, um width de 250 pixels também. E vou selecionar também aqui o meu div com ID direita, com background para ele. Vou colocar green, altura 350, width, vou colocar também 350 pixels. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no navegador, F5. Veja só, dois divs, um com ID esquerda e o outro com ID direita. E o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no meu elemento esquerda e vou definir o atributo float. Eu posso definir tanto o valor left, como também eu posso definir o valor right. Ok? Vou definir aqui o valor left. Veja o que acontece. Vou dar um Ctrl S, eu venho aqui, F5. O que aconteceu? O meu elemento, o meu div com ID esquerda, ele recebeu um float left, um float para a esquerda. Ele está flutuando para a esquerda aqui. Isso significa que ele saiu do seu fluxo natural e o elemento que estava abaixo dele não está mais enxergando ele, por assim dizer, né? Porque ele saiu do fluxo. Para exemplificar isso melhor, por exemplo, vou vir aqui, vou dar um float right, vou dar um Ctrl S aqui, F5. Olha só, agora o meu elemento com o div de esquerda, ele está flutuando à direita, deu um float right. E esse outro elemento aqui, com o div ID direita, que não tem nada a ver com isso, ele não está enxergando mais esse elemento que recebeu o float e está ocupando a posição que esse elemento deveria estar ocupando. Eu posso vir também aqui, ó, definir, veja só, aqui no div com ID direita, um float right também. Olha só o que vai acontecer. Vou dar um Ctrl S, vou dar um F5. Percebam agora que o meu elemento com ID direita, ele saiu do seu fluxo natural e foi para o fluxo do float, que é para a direita. E como o meu elemento com ID esquerda, que é esse azul aqui, ele foi declarado primeiro aqui no HTML, ele foi declarado primeiro, então ele vai receber a preferência para ficar na direita. Ok? Se eu definir aqui, por exemplo, olha só, um float left,
e um float left também aqui embaixo, vou dar um Ctrl S, vou vir aqui, ó, F5. Olha só, o meu elemento que foi declarado primeiro no HTML recebeu a preferência para ficar à esquerda, e o outro elemento que foi declarado depois, com a ID direita, ele ficou em segundo lugar. Eu posso definir também aqui, ó, por exemplo, ID direita, eu venho aqui e vou dar um float right. Então um está recebendo o float left e o outro está recebendo o float right. Vou dar um Ctrl S, venho aqui F5, olha só, um está posicionado para a esquerda e o outro está posicionado à direita. Eu vou vir aqui agora no meu HTML e vou criar aqui embaixo, por exemplo, um parágrafo. Eu vou colocar o texto aqui, ó, parágrafo. Vou dar um Ctrl S e vou vir aqui no CSS, vou selecionar o meu parágrafo, P, e vou definir para ele aqui um background com a cor violeta. Vou dar uma altura para ele de 100 pixels. E tá bom, vou dar um Ctrl S. Vejam só o que ocorre. Vou dar um F5. Percebam que o meu parágrafo está lá em cima. Porque, conforme eu já falei, esses dois elementos estão recebendo float, e então eles não pertencem ao fluxo natural dos elementos. Então, meu parágrafo não está enxergando eles. E subiu. Tá? O texto enxergou aqui esse meu div. Mas o elemento em si não. Tá? Ele subiu. Para evitar isso, eu posso colocar aqui, ó, no meu parágrafo, o seguinte comando, ó. Clear, por exemplo, left. O que ele vai fazer? Vou ver aqui, ó, F5. Percebam que agora ele está enxergando o meu div que está recebendo float para a esquerda. Eu dei o clear left. Ele só vai enxergar o div que está recebendo float para left, para a esquerda. Aí eu posso declarar aqui também, ó, o clear right. Olha só, F5. Agora ele está enxergando o div que está recebendo um float pro right, para a direita, tá? Então, que se eu vier aqui, ó, e aumentar a altura, por exemplo, 450 aqui no meu div esquerda, deu Ctrl S e vem aqui F5. Olha só como ele não está enxergando quem está à esquerda. Mas se eu vier aqui, ó, no clear e definir buff como valor, vou dar um Ctrl S, F5. Olha só, agora ele enxerga os dois divs que estão recebendo float. Aí eu posso vir aqui agora e botar 250 novamente. Ctrl S, vem aqui, F5. Um outro detalhe, eu vou apagar aqui essas declarações. Vou vir aqui, eu vou apagar essas declarações aqui. E vou criar um div com ID pai novamente. E dentro do div aqui, eu vou criar um outro div com ID filho. Vou fazer o seguinte. Vou vir aqui no CSS, vou selecionar o pai e vou definir para ele aqui um background head e vou definir um widget aqui para ele de 300 pixels. E no elemento filho, eu vou fazer o seguinte. Vou selecionar ele aqui, filho. Vou definir um background green e vou definir aqui um height de 150 pixels e um widget de 150 pixels. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui F5. Então vejam bem, o elemento pai eu não defini a altura, então ele recebeu uma altura automática. Ele vai receber a altura de acordo com os elementos que tem dentro. Como eu defini aqui para o elemento filho uma altura de 150, o elemento pai acabou se expandindo automaticamente para 150 para poder comportar o elemento filho. Mas se eu vier aqui no elemento filho agora e fizer assim, ó, float left, olha o que acontece. F5. Por que isso aconteceu? Porque o elemento filho está flutuando, saiu do fluxo natural, e o elemento pai, por assim dizer, não está enxergando mais o elemento filho, a altura do elemento filho. Então, já que ele está usando a altura automática, ele ficou sem altura. Se eu definir aqui rapidinho, só para vocês verem, ó, o height de, por exemplo, 40 pixels. Olha só. F5. Vejam bem. O elemento filho, ele transbordou, ele estourou o elemento pai por causa do float. Aí eu tiro aqui a altura, o elemento pai, ó, F5. Para resolver isso, eu posso colocar aqui, ó, um float left também. Aí, vou dar um F5. O elemento pai, ele entra no fluxo do float. Aí ele vai conseguir enxergar o filho que também está no fluxo do float. Eu posso também definir aqui, ó, o atributo overflow hidden. Vou dar um Ctrl S, vem aqui, ó, F5, ó. Ele não está no float, mas como eu dei um overflow hidden, ele não vai deixar estourar, ou não vai deixar transbordar. Então, pessoal, com relação ao float, esses são alguns detalhes interessantes que a gente tem que conhecer, né?
E o float ele é muito utilizado para nós conseguirmos posicionar os nossos elementos, seja para a esquerda, seja para a direita, ok? Então, se vocês quiserem encontrar mais referências, vem aqui no site W3 Schools, na seção para CSS, e tem aqui no menu ó, a opção CSS Floating. Vocês selecionam aqui, vocês vão encontrar exemplos e uma ótima referência. Essa aula eu vou deixar por aqui, na próxima aula a gente continua. Valeu!